Eu já me desafiei a isso uma vez, de tentar elogiar Jesus em todas as coisas que eu conseguia lembrar nele que eram dignas de elogio. Então, eu comecei, era mais ou menos umas 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, as crianças tinham ido para a escola, e aí eu comecei a orar. Eu acho que isso durou mais de um dia, porque eu lembro de ter voltado a tentar fazer isso mais algumas vezes. Duas coisas são muito difíceis. A primeira é não repetir atributos, que a gente fica... Poxa, eu vou louvar o heroísmo de Jesus. Aí não foi suficiente, eu vou louvar mais, aí lembra de novo. E eu lembro que essa música, Jesus Querido me marcou muito nessa experiência de tentar enumerar e louvar os atributos de Jesus e não conseguir, e falhar miseravelmente. Mas nós tivemos 2 ou 3 minutos de oração, talvez nem isso. Eu acho que 2 ou 3 minutos de oração é tempo suficiente para você chegar à conclusão que não há nada em Jesus que você possa dizer, não, isso aqui eu não gosto. Isso aqui, não é? Essa é uma conclusão que a gente chega muito rápido. Tudo que nós encontramos em Jesus é admirável. Não é? Tudo o que nós encontramos em Jesus é maravilhosamente admirável. A adoração é o momento mais terno e mais especial do culto. Porque é o momento em que nós não estamos tentando extrair nada de Deus. Não estamos tentando convencer Deus a nada, nós só estamos dizendo para Ele o quanto nós o admiramos. Aí os irmãos perceberam que houve um tema nas músicas que nós cantamos hoje, né? Quem é o homem que é capaz disso, 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 disso e disso? Quem é este homem? É Jesus, Filho de Deus. Depois nós cantamos o quanto Jesus é querido. Coisas queridas a gente guarda com muito carinho. Pessoas queridas a gente lembra com muito carinho, né? Uma pessoa querida. Quando eu lembro de alguém que é querido, aquece o coração. A gente tem desperta em nós um sentimento de lembrar com muito carinho. E essa música ela fala especificamente da provisão que Jesus é para nós, de como Ele nos sustenta, como Ele cuida das nossas coisas, como Ele cuida de nós. A provisão dele é total. E Ele é um gozo eterno para nós. E a última música, que tem essas 7 estrofes, e a gente estava buscando fazer uma versão um pouco mais curta dela, a gente teve muita dificuldade de dizer qual estrofe que a gente vai suprimir para poder fazer uma versão mais curta da música, porque tudo que é dito ali é uma entrega tão profunda de admiração por Jesus. Só não se derrama em adoração por Jesus quem não o conhece. E muitas pessoas se relacionam com o Jesus que ouviram falar, mas não se encontraram com Ele. Essa noite nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus. Na verdade, essa parte é a parte que ficou da mensagem passada. Os irmãos entendem agora por que a gente dividiu em duas, porque nós vamos perceber que para você se apaixonar por alguém, é preciso tempo de convivência. Nenhum amor é duradouro a partir de um único primeiro impacto emocional. Não é? Achar alguém atraente, às vezes é no primeiro olhar. Mas decidir gastar a vida com aquela pessoa, você tem que
Porque às vezes tem venenos muito terríveis que vêm em frascos muito bonitinhos, né? E às vezes tem perfumes muito, muito agradáveis que vêm em vidros muito simples. Nosso Senhor, Ele é exatamente esse segundo caso. Ele é o mais digno de admiração que um homem pode ser, mas Ele veio de forma muito simples. Talvez mais simples do que qualquer um de nós aqui nasceu. Há pessoas aqui de diferentes origens, diferentes estados do Brasil, diferentes níveis sociais, diferentes famílias, diferentes condições atuais e passadas. Algumas pessoas vêm de famílias muito grandes, outras de famílias muito pequenas, mas raramente algum de nós não vai ter nascido numa maternidade. Tem as histórias, minha avó contava que teve a criança em casa mesmo, ou teve o outro lá, parente, que teve um filho debaixo do pé de café. Então, as histórias assim, que hoje a gente não escuta mais. O nível de conforto, de sofisticação da nossa sociedade é bem melhor. A gente fica um pouco preocupado com os destinos da nação e com a situação econômica, meu Deus, mas a gente esquece que a gente veio de situações sociais muito piores e que a pobreza, a miséria no nosso país foi muito pior. Não é? A gente não está tendo bebês mais em condições normais de temperatura e pressão, não está tendo bebês mais debaixo de pé de café. Mas Jesus nasceu numa condição muito humilde e de muita humilhação. Quando ele foi anunciado, a gente pode abrir aqui a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 26. Nós mencionamos isso na mensagem passada, mas tem alguns pontos que nós queremos destacar. Versículo 26 começa: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Todos nós conhecemos a história. Nazaré era uma cidade pequena, miserável, desprezada, e nada de bom vinha de lá. Os judeus olhavam para Galileia já com desprezo, né? Porque era, de certa forma, o que tinha sobrado de mistura com outros povos e de tribos não muito definidas. Os judeus não, nós somos aqui, sabemos quem somos, de onde viemos, somos a casa real. E ali, nós somos os galileus lá. Nazaré era uma cidade desprezada. Maria estava em Nazaré. E apesar de Jesus não ter nascido em Nazaré, nós vamos ver depois que a família dele viaja para Belém e ele nasce em Belém, na cidade de Davi, onde havia sido profetizado que ele nasceria. Ele passa a sua vida toda sendo chamado de Nazareno. Ele pegou, né, o apelido. Jesus nasceu em Belém, mas ninguém chama ele de belemita. Não, ele é o Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. A sua mãe era de Nazaré. O seu pai, embora fosse também da casa real, da família de Davi, e tivesse origem na cidade de Belém, estava trabalhando, fazendo seus negócios e arrumando sua vida lá em Nazaré. Jesus não nasceu no palácio. O que se espera de um rei é que ele tenha um nascimento nobre, cercado de confortos e proteções. Porque reis são pessoas muito importantes. O destino da nação está ali naquele bebê. Então, quando um rei tem um filho, ele se cerca de cuidados a respeito daquela criança. O meu filho não é filho de rei. E mesmo assim, foi cercado de cuidados do tipo: não tira o olho desse menino, você me esquece aqui, vai ficar com ele. Por quê? Porque era o nosso filho. Quanto mais um filho de rei. Mas o filho do rei mais elevado, aquele que governará todas as nações com cetro de ferro, foi prometido nascer em humilhação e crescer em Nazaré, longe do palácio. O que nós podemos aprender com isso? A glória de Deus não depende da glória dos homens para se manifestar.
E como Deus queria mostrar sua glória em Jesus, ele fez Jesus nascer longe de onde o poder político estava estabelecido. Meu filho não terá parte com os poderes desse mundo, porque o reino dele é de outra natureza. Portanto, vai nascer em Belém, na cidade do rei, mas não passará pela cidade de Jerusalém, onde está sentado aquele rei usurpador chamado Herodes. Herodes nem sequer pôde louvar Jesus. E ele disse, eu vou lá. Em Lucas não está mencionado, está mencionado em Mateus. Mas Herodes falou, me deixa saber onde é que está o bebê, que eu vou lá adorá-lo. Na verdade, ele queria garantir que Jesus não crescesse. E Deus livrou o seu filho. Deus livrou o menino. Aplicação disso para nós. Deus não quer que a sua igreja, que é o seu corpo, a continuação do seu ministério, se envolva com os poderes desse mundo. Não quer que a igreja busque proteção e busque facilitar a sua vida por meio de negócios com Herodes, nem com seus filhos, nem com seus descendentes, nem com os que vieram depois dele. É uma vergonha para a igreja quando ela dá aos seus púlpitos seu tempo, seu espaço e muito mais o seu coração aos governantes desse mundo e faz alianças com eles. Estabelece políticos de estimação que falarão por nós no Senado, na Câmara dos Deputados, o vereador da nossa igreja. Vamos abrir um espaço aqui para o irmão da nossa igreja que está se candidatando a vereador e todo mundo aqui na igreja tem que se votar nele. Não tem. Um pastor que faz isso, um líder que faz isso, está vendendo o púlpito, está corrompendo o tempo que deveria ser centrado em Jesus. Ele está destinando a um outro homem, porque ele espera que aquele homem seja capaz de salvar a sua igreja de alguma forma. É vergonhoso para a igreja negociar com o mundo para viver com mais conforto, para ter proteção. A igreja acreditar que algum político nos representa é uma vergonha. Nós temos o Rei dos Reis. Por que nós nos submeteríamos outra vez àqueles que venderam a alma em troca de um tempo no poder? Nosso poder vale muito mais. Nem que para isso a gente perca algumas coisas. E é certo que o poder mundano vai tirar de nós tudo o que ele puder. Vai aumentar os nossos impostos, vai complicar a nossa vida, vai nos impor leis injustas, vai tentar nos fazer ajoelhar diante dele. E se ele não conseguir, ele vai tentar matar os nossos filhos. Como Herodes tentou matar Jesus, não conseguiu, mas matou muitas crianças menores de 2 anos. O que nós devemos fazer? Nossos filhos têm que ficar longe da casa real, escondidos. E nós, igreja, não podemos deixar que o nosso coração se corrompa com as alianças dos poderes dessa terra. Porque nenhum dos poderosos dessa terra fala por nós. E se um irmão desejar exercer algum tipo de atividade na política, um irmão quiser se candidatar a alguma coisa, que o faça por vocação, obra do Espírito Santo, que seja honesto e que represente bem a identidade que ele tem, mas que não use de suas prerrogativas de pastor, de líder, de cristão, de não sei o quê, para tentar convencer a igreja de que ele é melhor aos outros. Prove com a sua conduta lá dentro, onde o poder corrompe, que lá ele mostre que ele é filho de Deus. E assim, seja o sal que salga a terra, para que ela demore um pouco mais para se corromper. Jesus não nasceu no palácio, ele nasceu em Belém. Ele não viveu em Jerusalém, ele viveu em Nazaré. Dando continuidade, nós saltamos aqui para o capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, inclusive
José, que já estava casado com Maria, como ele era da família de Davi, cuja origem é Belém, ele viajou para lá. Olha que situação interessante. Apesar de nós não negociarmos com os poderes desse mundo, nós estamos submissos às autoridades seculares. Porque José já sabia quem que estava ali, no buchinho da esposa dele. E Maria também sabia que ela carregava Jesus. E ela estava no final da gestação. Final da gestação. Viajar num momento como esse é muito arriscado, é muito custoso, não é? Era uma distância grande, 135 quilômetros, 145 quilômetros, quase 150 quilômetros. Para ser feito no lombo de um burrico, não era lá uma coisa muito confortável para uma mulher no nono mês de gestação, 8º/9. Pelas contas aqui, ela estava realmente para dar à luz. Tanto que ela dá à luz a Jesus em Belém e não em Nazaré. Se você considerar assim, rapaz, esse bebê que está aqui é o rei dos reis. O que tenho eu com César? Vou me recensear? Vou nada. Maria, sossega aí. Ah, mas César, é Jesus que está aí dentro, é o Filho de Deus. Não. Não foi essa a atitude que eles tiveram. Pelo contrário, eles com o risco e com todos os desconfortos da viagem, eles se submeteram e obedeceram às autoridades que Deus havia constituído. Deus colocou César Augusto no trono de Roma, colocou Herodes no trono da Judéia. Ah, mas eles são pagãos. São, mas foram estabelecidos por Deus. E de alguma forma, Deus é glorificado pelo reino de César, Deus é glorificado pelo reino de Herodes. E faz muito bem para nós termos uma vida civil justa, honesta, submissa às autoridades. Pague os seus impostos, pague as suas contas, preze pelo seu nome, preze pelas suas atribuições sociais, vote, seja um bom participante de condomínio. Muitos irmãos aqui moram em condomínio, é comum em Brasília morar em condomínio. Se mora em condomínio, participe das suas assembleias que tem lá, faça direitinho as suas obrigações, não crie problemas para o seu vizinho. Se a sua árvore está crescendo para o terreno dele, poda. Se o mato cresceu, corta. Se tem que limpar, faça isso. Tem cachorro, não deixe ele ir na casa do vizinho. Resolva os seus problemas. Faça como José e Maria. Mesmo com o prejuízo que você tem que arcar, cumpra as leis. Aí você diz assim, meu Deus, por que nós estamos gastando tempo da mensagem falando isso? Cumpra as leis. É porque os cristãos precisam dar testemunho de justiça no mundo. Assim como José e Maria deram um testemunho muito claro de justiça ao viajar com Maria grávida, quantas vezes nós nos submeteríamos a isso? E mais, essa viagem de Maria numa situação tão difícil, né? Eu não fiquei grávido, mas a minha esposa engravidou 2 vezes, né? Tem o B e a Sophie. E eu lembro, não foi fácil. Viajar, deve ser muito difícil viajar 150 quilômetros no lombo do burro no 9º mês de gestação. Isso mostra a força moral de Maria. O quanto que ela era de fato a serva do Senhor. Quanto ela estava disposta a entender que aquilo que ela carregava era mais precioso do que o conforto dela. Era mais precioso do que tudo que ela tinha. E que ainda assim ela precisava viver uma vida comum gestando Cristo. Quantos cristãos estão dispostos a carregar Cristo na vida comum e passar desconforto por isso? Olha, veja como que Jesus nasceu. Eles chegaram em Belém e não tinha lugar para eles. Eles não acharam lugar para se hospedar. E eles foram de hospedaria em hospedaria procurando lugar e não encontravam. E em algum momento o sinal vermelho bateu. É aquele negócio, né?
a contração vai diminuindo pela metade o tempo, né? E vai dobrando a dor. Então Maria já estava, José, não dá mais. E aí eles acharam uma estrebaria, que é um lugar onde os animais ficam, né? E foi ali que Jesus nasceu, numa condição muito humilde. Não era o ideal de higiene. Estrebaria não é um lugar tão limpo assim. Não era o ideal de segurança. Não era o ideal de conforto, nem de longe. Mesmo assim, Deus quis vir em Cristo ao mundo numa condição sem higiene, sem segurança e sem conforto. E Maria não foi poupada por Deus. Deus não poupou a mãe do seu filho. Por que Ele nos pouparia de viver desconfortos, de viver inseguranças? Não é porque nós somos filhos de Deus, cristãos, que nós vamos viver uma vida sempre segura, sempre estável, sempre próspera, sem temores. Maria teve Jesus em condições muito difíceis. E mesmo assim, aquele bebê que ali nasceu era Deus. O nosso Deus. Aquilo ali era um segredo, aquilo era um mistério. Uma mãezinha parindo uma criança numa estrebaria, era Deus. Deus nasceu humilde e pobre. E o pai sabia, José sabia, Maria sabia, mas mais ninguém sabia. Isabel sabia, mas Isabel estava lá longe, não estava ali. Deus não se conteve. Quando eu olho para essa passagem aqui que segue depois que Jesus nasce, vem um grupo de pastores estava no campo fazendo o que pastores fazem, cuidando de suas ovelhas. Não eram pessoas ricas, eles viviam nos campos. Eram pessoas que diuturnamente cuidavam de seus animais. Os animais não ficavam dentro das cidades na Judéia. Eram cabanas e casas muito pobres que ficavam nos arredores das cidades. E eram lá que os pastores viviam, em campos abertos. Não tinha exatamente a propriedade de não sei quem, aqui é a fazenda de não sei quem. Não, era um campo em que os pastores cuidavam de suas ovelhas ali aberto. E era noite, Jesus nasceu à noite. À noite você tem que vigiar os seus rebanhos. Pode ter lobo, coiote, chacal, dragão, sei lá o que ataca as ovelhas. Eles estavam vigiando. E aí Deus vazou. Deus foi um Godlix, ele não aguentou. Ele falou assim: eu tenho que falar para alguém que o meu filho nasceu, que a minha promessa está se cumprindo. Ele vai falar com quem? De novo, ele não vai para o palácio. Ele não vai para os sacerdotes. Ele não vai para os poderosos. Ele vai para um bando de pastores pobres, miseráveis, cuidando de suas ovelhas. Aparece um anjo para eles e fala assim: não tenha medo, que é a frase padrão do anjo. Se alguém aparecer e falar não tenha medo, aí você deve ter medo, porque é possível que seja, né? No caso, não tenha medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, para lhes trazer um evangelho de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Imagina, Rogério, você está lá, cuidando das suas ovelhas, com seus amigos, e aparece um cara para você, e ele fala assim: nasceu o Salvador, e isso servirá a vocês de sinal.
vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Meu filho, Salvador, não nasce no palácio. Vocês vão achar um bebê numa manjedoura. Porque bebês não ficam em manjedouras. Bebês nascem e são colocados em berços, mas Jesus nasceu e foi colocado num coxo de animais. Deus humilde, o menor de todos nós. E aí, um anjo só não é o bastante. Aparece um exército, um coro de anjos. Eu não sei como isso foi, mas deve ter sido muito bonito. Imagina, tomando o céu, os seres celestiais cantando glória a Deus nas maiores alturas. Ou seja, desde aqui da terra até lá em cima, onde Deus habita, nas maiores alturas, está sendo entoado um cântico de glória a Deus e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Cristo, numa manjedoura, é Deus nos mostrando que Ele nos quer bem. Deus nos quer bem. Tem um irmão do seu lado, ele precisa ouvir isso. Diga para ele o seguinte: Deus quer você bem. Paz. Paz para você. Porque Deus quer você bem. E para isso, Ele te deu Jesus. Os pastores foram lá e o que eles viram? A criança na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. O que eles ouviram e viram? O que eles ouviram e viram? Eles viram um bebê numa manjedoura. Você seria capaz de glorificar a Deus por encontrar Jesus naquela situação? Aos mais humildes o Senhor revela a sua verdade. Para outras pessoas que passavam, pobre família, tem nem onde se abrigar. Mas aqueles que recebem a revelação de Deus, eles olham as coisas de uma forma completamente diferente. Olhavam para aquela mãe, falavam: você é bendita entre as mulheres. Olhavam para aquele pai e falavam: rapaz, que responsabilidade é a sua, hein? Olhavam para aquele bebê e se curvavam diante dele. Porque esse bebê é o Cristo de Deus. Talvez você esteja olhando para as coisas e não esteja vendo muito valor nelas, especialmente aquelas que começam humildes. Mas isso é porque te falta revelação. Quando o Senhor aparecer para você e te der a noção exata das coisas, você vai ver que aquilo não é uma manjedoura, é o berço do rei. E que Ele não precisa da glória dos homens para ter glória em si mesmo. Deixa esse menino crescer e você vai ver o que ele vai virar. Bom, e aí Jesus depois, no versículo 21, é contado da circuncisão dele. Jesus foi circuncidado. Ué, mas para quê? Nasceu sem pecado, para que vai cortar o que é o símbolo do pecado no homem? E por que vai fazer isso aí? É porque para estabelecer a nova aliança, Cristo precisava cumprir plenamente a antiga. E para dar origem ao povo de Deus do Novo Testamento, ele tinha que pertencer ao povo de Deus do Antigo Testamento. E a circuncisão era esse sinal de que pertencia à nação de Israel. Depois ele é apresentado no templo e é feito tudo conforme a lei de Moisés manda. O versículo 22, os pais de Jesus levam ele ao templo e lá oferecem o sacrifício de resgate do primogênito. E o que é oferecido é
um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Revelando, porque assim, o rico, quando tinha um filho primogênito, ele tinha que ir resgatar esse primogênito. E ele resgatava com uma vaca ou uma ovelha. Mas o trecho da lei que é apresentado aqui é um par de rolinhos ou 2 pombinhos, indicando que o que José ofereceu no resgate de Jesus foi o sacrifício de quem era mais pobre. A condição social de José e de Maria não foi a melhor no início da vida de Jesus. Eles deram o sacrifício, eles compraram o pacote mais, né? O pacote inicial. Não tinha como comprar o Pro, entendeu? Essa questão do primogênito, eu fiquei na dúvida, mas vamos falar. A questão do primogênito é o seguinte: Deus tem uma coisa com os primogênitos. Quando o Senhor aparece para Moisés e ele fala: olha, 10ª praga, eu vou matar os primogênitos dos egípcios, mas eu quero resgatar os primogênitos de Israel. Vocês vão matar um cordeiro, passar o sangue na porta, e eu vou poupar os seus filhos. A gente pensa que esses primogênitos foram deixados livres para viver da maneira que eles quisessem. Mas não é assim. Porque Êxodo, eu marquei aqui, mas eu acho que eu perdi o versículo. É o Êxodo 13, que ele conta a história e depois tem as outras referências. Ele fala o seguinte, vou ficar devendo essas referências para os irmãos, eu anotei, mas eu acho que eu deixei o papel lá. Eu deixei o papel em casa. Isso, mas essa é a passagem no Egito. Depois, na lei, o Senhor fala o seguinte: os filhos primogênitos são meus, para que eles me sirvam no templo. Qual era a vontade de Deus para Israel? Que em cada família que houvesse um filho homem primogênito, haveria alguém consagrado ao Senhor. Nós conhecemos o quê? Sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão, e levitas da tribo de Levi. Mas a vontade inicial de Deus para Israel era que os dedicados a Ele, irmãos, entendam isso, os dedicados a Ele, todo o povo é meu, mas eu quero alguém para ser só meu, e que me sirva diariamente, e eu escolho o primeiro filho de cada família, porque eu salvei eles lá atrás, então eles são meus, eu os comprei, eles são meus, eles vão me servir. Deus teria os seus sacerdotes de todas as tribos. Isso não é incrível? Cada família que tivesse um filho homem, primeiro filho homem, teria um sacerdote, teria alguém para cuidar no templo. Isso não seria maravilhoso, não seria incrível? Por que ficar com uma família só? Por que ficar com uma tribo só? Não, todos nós vamos servir ao Senhor. E aí aconteceu a idolatria e a dureza do coração. Quando Moisés subiu ao monte para se avistar com o Senhor e ficou 40 dias lá, o povo fez aquela idolatria do bezerro de ouro. E o Senhor se enfureceu e decidiu matá-los. E eles foram poupados porque uma tribo se levantou em favor do Senhor, os levitas. E aí todo o serviço ficou concentrado numa tribo só. Eu quero que vocês entendam o que isso significa e como a gente pode aplicar isso. Como a gente pode extrair lições disso. Todos nós fomos chamados ao servir ao Senhor. Todos nós fomos chamados a ter na nossa casa um sacerdote. E no Novo Testamento, isso é difícil de falar, mas no Novo Testamento, não importa se você é homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, letrado, né? Todos são de Cristo. Mas por causa da dureza do nosso coração e das idolatrias que nós temos, às vezes nós entregamos e delegamos esses serviços a pessoas especiais e dizemos assim: seja sacerdote no meu lugar. Cuida do serviço da igreja no meu lugar. Não, eu prefiro o meu bezerro de ouro. Toma. Oferecer um filho primogênito a Deus
é um grande prejuízo para uma família. Porque o primeiro filho é normalmente quem se dedica a cuidar dos pais. É o primeiro que ganha entendimento, é o primeiro que ganha força. Numa sociedade agropastoril, que é o caso dos judeus, o seu primeiro filho é quem vai herdar a maior porção da sua terra, é quem vai carregar o nome da família. Mas Deus falou assim: os primogênitos são meus. A sua primeira força e quem você achou que ia carregar o seu destino e cuidar de você na velhice, eu quero que seja dado para mim. Por quê? Porque você é meu. A sua família é minha. O seu primeiro filho eu comprei para mim. Voluntariamente nós precisamos aprender a dar ao Senhor aquilo que vai nos fazer falta. Aquilo que nós confiávamos que vai garantir o nosso futuro. Voluntariamente precisamos aprender a dar ao Senhor a porção mais preciosa. Porque Ele comprou para si cada um de nós. Nós somos dele. As primícias do seu tempo têm sido dadas para o Senhor? Ou você dá para o Senhor o tempo que sobra? As primícias da sua energia, da sua capacidade de compreensão, são gastas em estudar a palavra, se gastar em se aprofundar em Deus? Ou você gasta toda a sua capacidade em qualquer outra coisa, e quando é um resto de inteligência, morrendo de sono, aí você decide ler a Bíblia? Como que você oferta ao Senhor? Você compreende que a sua oferta não é para comprar a Deus, mas é porque com a sua oferta a obra de Deus avança e faz parte da aliança que você tem com Ele, devolver ao Senhor em gratidão aquilo que Ele te deu. Mas você faz isso no final das contas ou no começo das contas? Quando você fala, não, essa porção é do Senhor, é santa. Eu tenho uma aliança com Ele. E essa aliança envolve meu tempo, minha capacidade, meu dinheiro, minha família. Como nós tratamos os nossos filhos. A educação deles no Senhor é a nossa prioridade. E nós nos gastamos em carregá-los nos ombros, se for necessário. Ou pela orelha, se for necessário. Para que eles se rendam ao Senhor. Ou nós deixamos que eles corram como animais selvagens pelos campos e talvez encontrem Deus ali, ou talvez não encontrem nada, ou talvez encontrem o adversário lá. Irmãos, o melhor é de Deus. E isso não deve ser uma cobrança, mas olhem para Cristo. O que é que há nele que você pode dizer que não é admirável? Nada. Tudo no Senhor é admirável. Deus deu o seu primogênito para nascer numa condição humilhante por nós. E isso foi o melhor que Deus podia fazer, porque enviar Jesus grandão era fácil para Deus. Enviar Jesus pequeno era algo que ninguém esperava. Mas o Filho de Deus nasceu. O melhor de Deus é Cristo. E num vidro bem simplesinho, o melhor perfume foi dado a nós. Depois disso, a última passagem que se menciona da infância de Jesus é quando ele tem 12 anos. No versículo 41 do capítulo 2, começa dizendo: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa, e aí Jesus se perde da sua família, passa 3 dias sumido, e nesses 3 dias, quando ele é encontrado fazendo o quê? Fazendo perguntas aos mestres da lei e maravilhando os mestres da lei e as pessoas que estavam ali com a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu espírito curioso e com as respostas que ele dava. Para uma família pobre de Nazaré, subir todos os anos a Jerusalém para participar das festividades, talvez tenha sido um grande sacrifício. Não era barato fechar a carpintaria de José, e ele não ia ficar pouco tempo. As festividades da Páscoa eram longas. Então o negócio dele ia fechar durante 7 dias. Ia ser caro. José todos os meses tinha que fazer a caixinha lá dele.
Ou em algum mês ele ia ter um prejuízozinho. Ih, rapaz, esse mês aqui é Páscoa, hein? Ih, rapaz. Mas os pais de Jesus se dedicaram a dar a ele a vida religiosa, a vida de busca e de compromisso com Deus. Filho, todos os anos nós vamos a Jerusalém, mesmo sendo pobres, mesmo a gente não podendo dar um boi, a gente vai sacrificar ao Senhor o pouquinho que a gente tem, mas nós vamos levar você lá. Nós vamos levar você lá. Nós vamos levar você lá. 11 anos. No 12º eles perderam Jesus. Vocês estão dispostos a perder os filhos de vocês? Para que os filhos de vocês se apaixonem pela lei do Senhor e decidam se gastar no Senhor? Vocês estão dispostos a todos os anos, todas as reuniões, todos os eventos, investir para que os seus filhos conheçam o Senhor? Ah, mas isso é caro. É caro. Ah, mas gasta tempo. Sim. Ah, exige compromisso. Não garante que ele vai caminhar nos caminhos do Senhor, mesmo que você faça tudo por ele, mesmo que você dê a ele todas as Bíblias, mesmo que você ensine a ele toda a palavra, isso não garante que ele vai caminhar nos caminhos do Senhor para sempre. Porque muitos que receberam a mais aperfeiçoada educação cristã se desviaram da fé. Mas a chance de você perder o seu filho negligenciando a educação dele cristã é muito maior. Dê a ele a oportunidade de conhecer o verdadeiro Pai. A gente gera, mas não é nosso. Não é nosso. É do Senhor. E a nossa glória, eu falo como pai. Eu tenho muitas glórias com os meus filhos. E eu não posso falar muito porque eles estão aqui. Mas eu tenho muitas glórias com eles. Na verdade, eu só tenho glórias com eles. Mas a maior glória para um pai é ver o seu filho caminhando com o Senhor. Sua filha temente a Deus. Nossos filhos exercendo suas vocações para a glória de Deus. As perguntas duras que eles nos fazem, que nos desafiam e nos colocam numa sinuca de bico, expressão bem antiga, vocês jovens não sabem o que isso quer dizer, nos colocam em situações de calças curtas. Nos pegam desprevenidos. Pai, por que é assim? Rapaz, eu tenho que ler uma sistemática para responder. Mas a nossa glória é caminhar com Jesus e os nossos filhos estarem junto conosco. Isso vale o nosso investimento, vale o nosso esforço, vale a nossa entrega. E o nosso objetivo é que eles um dia se percam no templo. Um dia o Senhor tomará para si aquilo que é dele. Todas as vidas são dele. Certo? Não são? Já são do Senhor. Que nos adianta tentar reter? O Senhor já comprou os nossos filhos para Ele. Dessas histórias que nós temos da infância de Jesus, há muita especulação depois, e os apócrifos contam umas coisas e tal. Nada disso se confirma na Escritura. O que dá a entender é que aquilo que aconteceu até os 12 anos de Jesus foi o que continuou acontecendo dali para frente. Jesus viveu uma vida normal e comum numa cidade normal, comum para baixo, né? Desprezada inclusive, Nazaré. Muito provavelmente exercendo o mesmo ofício de seu pai, porque era o comum. Jesus foi o primogênito de Maria, ele teve irmãos. Maria teve outros filhos depois. E a vida deles continuou. 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos. O que aconteceu nesse tempo? Não sabemos. Importa? Não. Por quê? Porque na vida comum, o Filho de Deus estava sendo preparado para a sua missão. Até que ele, aos 30 anos, é batizado e o ministério público dele começa, ele viveu uma vida absolutamente comum, sendo
indistinguível? Espera aí, gente, revisores aí, por favor. Indistinguível? Indistinto? Tá, sendo impossível diferenciá-lo de uma outra pessoa. Ele era totalmente comum. Não despreze a vida comum, porque é na vida comum que o Senhor nos prepara para aquilo o qual Ele nos chamou. É no nosso trabalho, no nosso estudo, nós vamos sendo preparados pelo Senhor para exercer os nossos ministérios. Às vezes acidentes acontecem e a gente descobre a nossa vocação ali, no nada, no escritório, frente ao computador. Glória a Deus. Um dia, o Senhor vai nos chamar para servi-lo. Alguns vão fazer isso em vida. Outros vão partir e então serão totalmente do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é preparação para a nossa verdadeira vida, que começa quando o Senhor nos levar ou quando Ele vier, o que vier primeiro. Até lá, vivamos nossas vidas comuns, olhando para Cristo e reconhecendo que o nosso Rei é humilde, mas é digno de todo louvor, de toda a nossa admiração. Nós vamos fazer agora pequenos grupos, para nós termos um tempo de comunhão na palavra. Amém? Que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração. Eu vou terminar com uma oração. Pai amado, te damos glória por ter enviado o seu Filho Jesus. Nos ajuda a celebrar a tua encarnação e a te louvar, porque esse é um grande milagre que nós não compreendemos. Não sabemos como Deus fez carne, mas isso aconteceu. Não sabemos como Jesus era Deus e era homem, sem desprezar nenhuma porção dessas duas coisas, mas nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e se fez carne em nosso lugar para nos trazer salvação. Obrigado, Senhor. Ensina-nos as tuas lições de humildade. Em nome de Jesus. Amém.